Quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como o pastor Wagner nos apresentou já, Mauro, do Espírito Santo, não do Estado do Espírito Santo lá, mas sobrenome Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Viemos aqui hoje muito honrados de receber esse convite para ser canal de bênção para essa igreja, que por mais um ano tem sido fixada nesse lugar para ser luz e sal nessa comunidade. Viemos aqui hoje acompanhados da minha esposa, Rosângela, e meu filho mais novo, Mauro Filho, né? Até a gente brinca assim, quando fala entre os pastores, que ele é o Espírito Santo Filho, eu sou o pai, Espírito Santo Filho, mas é só nisso, né? Então, viemos aqui estar com os irmãos nessa noite para trazer a palavra do Senhor, para que agradecer, né? Como acabamos de cantar agora há pouco, gratos somos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos ler o texto da carta de Paulo que escreveu aos irmãos em Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nos seus 6 primeiros versículos, para podermos meditarmos nessa noite, numa noite tão agradável, numa noite tão bela, noite de gratidão, noite de aniversário. Filipenses capítulo 1, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é Nova Almeida atualizada, tá, irmãos? Então os irmãos acompanhem, talvez possa ter uma palavra ou outra de diferença, mas é o texto sagrado. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria a súplica de todos vocês em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. E somos muito agradecidos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça, pela tua paz, pela tua mão poderosa que tem conduzido-nos até agora, Senhor. Após lermos a tua palavra, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumine nossa mente, o nosso coração, para que desse texto possamos tirar verdades que nos enriqueça, que nos ajude a ser cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O passado, o presente e o futuro, para algumas pessoas, tem sido um peso muito grande. Como assim? Porque as pessoas às vezes ficam presas no seu passado, passados de vidas tortuosas, passados difíceis, ou até passados que foram bons e vivem naquele saudosismo. Meu tempo era bom. No meu tempo que era bom. No meu tempo, ou uma expressão que a gente usa muito lá em casa, brincando, que é, quando eu cheguei aqui, isso aqui tudo era mato. E aí, aqui que era legal, aqui que era... E aí tem pessoas que vivem fixas no presente, no imediatismo, e às vezes o contrário.
ficam presas no presente, mas procrastinando. Palavra bonita, né? Procrastinar. É simplesmente a mudança daquele ditado. Deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje. Então, se você puder fazer amanhã o que você ia fazer hoje, deixe para amanhã. Deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. E as pessoas vivem assim, no presente, mas não realizando nada. Ou, às vezes, ansiosas com o futuro. Será que vai acontecer? Será que o time vai ganhar? Será que vou ter um aumento? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou ser promovido? Será? E fica preso no futuro. Há diversos filmes que falam sobre o passado, o presente, o futuro, de máquinas do tempo, pessoas querendo ir no passado para tentar ver se pode mudar uma decisão que tomou para que o futuro possa ser diferente. Há super-heróis que foram no passado, né? Super-heróis vingadores que vão no passado pegar as joias e correm para cá para tentar mudar. Essa luta com o passado, esse trabalho que fazemos às vezes ou não realizamos no presente, ou essa preocupação com o futuro tem às vezes deixado cada um de nós, às vezes, cristãos mesmos, conhecedores da palavra de Deus, preocupados com o passado, com o presente ou com o futuro. No texto em que nós lemos nessa noite, é uma carta composta pelas cartas às prisões. O apóstolo Paulo, preso, escreve a carta aos irmãos em Filipos para falar com eles sobre alguns temas. Se você puder, depois em casa, ler, ou melhor, se você puder ouvir, não passa de meia hora, 4 capítulozinhos só. Você pode entender um pouco mais esse contexto no qual Paulo estava escrevendo essa carta. Havia algumas pessoas que estavam ensinando coisas diferentes daquele que ele havia ensinado. Paulo sofreu muito com isso. Nas igrejas das quais ele plantou, muitas foram atacadas por esse grupo de fariseus e de judeus para tentar distorcer o evangelho de Jesus Cristo. Mas também Paulo escreve para esses irmãos, dando a eles conselhos de como se comportar, de como viver uma vida santa e reta. Mas não só isso, mas Paulo escreve para esses irmãos agradecendo pelas ofertas de forma generosa que esses irmãos puderam contribuir com Paulo no seu ministério. Paulo escreve essa carta e dessa carta, desse trecho, irmãos, que nós lemos nessa noite, nós vamos tirar algumas lições importantes para nós de como podemos nos comportar e olhar para a nossa vida enquanto cristãos sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Paulo coloca aqui, nesse pequeno texto que nós lemos, essas indicações de como podemos viver e olhar para trás e olhar para frente, para o dia que nós estamos, do dia, e olhar para frente. Paulo começa a sua carta dando aquela sempre saudação. E aqui Paulo fala dele e do seu filho na fé, Timóteo, que estava com ele. Ele escreve para os líderes daquela igreja. Ele fala que sobre esses irmãos, ele lança a bênção do Senhor, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Esse era o desejo que Paulo tinha em todas as suas cartas. Desejar que a bênção do Senhor estivesse repousada continuamente sobre aqueles irmãos. Então Paulo fala no versículo 3 a respeito de algo importante, que é
a gratidão pelo passado. Sermos gratos pelo passado. Ele fala o seguinte, olha, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Paulo tem na mente o que aqueles irmãos fizeram no passado. O passado de relacionamento entre Paulo, que aquela igreja, uma igreja que Paulo pregou e plantou na sua segunda viagem missionária, isso está lá em Atos 16. Então Paulo tinha uma relação muito boa com aqueles irmãos ao longo desses anos que vão se passando. E Paulo fala, olha, eu lembro muito bem de vocês. Eu tenho boas lembranças de vocês. E sobre essas lembranças, dou graças a Deus. Há 38 anos atrás, Deus colocou no coração do irmão Yang de se reunir nesse lugar. Eu não sei como foi o processo, mas há 38 anos atrás, Deus levantou, talvez, tem alguém aqui de 38 anos atrás? Tem pessoas do começo. E aí passaram por somente coisas boas? Talvez não. Talvez não. Passaram talvez por dificuldades, por lutas, por perseguições, períodos em que talvez pensaram até em desistir. E talvez olhando para trás, nesses 38 anos, posso dizer, não, eu não quero lembrar não, deixa isso para trás, vamos seguir daqui para frente. Às vezes, o passado persegue algumas pessoas. Mas o que então devemos fazer quando o passado faz isso? Não temos boas lembranças ou não temos um passado que possa ser falado, né? Algumas pessoas até mudam de identidade, de cidades, para poder deixar o passado para trás. O que devemos então fazer, se os irmãos se lembram muito bem, da história de José. Lembram de José? Como ele chegou no Egito, foi vendido, foi caluniado. Hoje José estaria preso e até assédio sexual, né? Foi caluniado por assédio sexual. E nós vemos depois, quando ele reúne os irmãos dele, e fala, olha, vocês acham que vocês fizeram mal para mim? Foi Deus que me trouxe aqui, antes de vocês. Deus me enviou para cá antes de vocês, para que vocês agora pudessem vir para cá. Ele não lançou sobre o rosto dos irmãos a culpa de ser jogado no poço, vendido como escravo, ter passado calúnia, ter sido preso. Mas ele falou, não, no meu passado foi Deus que conduziu e trouxe até agora. José deu um novo significado para o seu passado. O que nós devemos então, irmãos, é olhar para 38 anos atrás, ou se você não está aqui há 38 anos, está há 10 anos, há 15 anos, olhar e fazer como Paulo faz para aqueles irmãos. Olha, dou graças a Deus. Um passado ressignificado, um passado não como alguém que vive preso, deprimido. E a depressão, que é um dos maiores maus do nosso século, tem como origem coisas não realizadas, não feitas, não resolvidas do passado. O passado, às vezes, aprisiona pessoas. O passado escraviza, machuca. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando essa noite é que a igreja presbiteriana Emanuel deve olhar para o passado e dizer, graças dou. Como acabamos de cantar, graças te dou, Senhor.
Porque há 30, 10, 15, 20, estamos aqui e temos visto a sua mão. Pode ter tido piores coisas possíveis, e eu não passei com vocês aqui. Como alguns irmãos lá no sul, que as igrejas foram inundadas, perderam tudo dentro das igrejas. Mas eu dou quase que a certeza plena, quase não, a certeza plena de que esses irmãos lá na frente vão olhar para trás, para aquela inundação que acabou com o Rio Grande do Sul e vão dizer: te damos graças, Senhor. Graças nós te damos. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Nós podemos dizer assim, nessa noite? Podemos pensar assim para a Igreja Presbiteriana Emanuel? Você pode pensar assim para a sua vida, especificamente? Olhar para trás e de tudo que aconteceu falar: obrigado, Senhor. Às vezes as pessoas que estão fora do nosso arraial, aquelas que não conhecem a palavra do Senhor, vão pensar e dizer: mas eu vou agradecer por uma coisa ruim que aconteceu comigo? Porque eles não sabem, não entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Eles não entendem isso, que todas, não algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem. Então, por isso podemos, ao ler esse versículo, ver que o apóstolo Paulo diz com tanta satisfação, e que nós podemos imitá-lo, dizendo: graças te dou, Senhor, por lembrar desses irmãos. Graças te dou, Senhor, pelo passado desses irmãos. O nosso passado, então, irmãos, deve ser ressignificado à luz da Escritura Sagrada, para que a nossa fala sempre seja uma fala de gratidão. Por maior que sejam as adversidades que possam ter acontecido, graças te damos, Senhor. O apóstolo Paulo diz: Senhor, graças te dou, porque eu lembrei aqui desses irmãos que foram tão generosos comigo. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ter isso em mente, que a gratidão, de fato, é algo que deve estar sempre nos nossos lábios. É interessante que, nos últimos anos, ao estudar conteúdo de hinos compostos pelas nossas igrejas, ou cantados em nossas igrejas, nós percebemos uma diminuição significativa de letras que falam sobre gratidão. Vocês já observaram isso? Eu tenho acompanhado em algumas décadas estudos sobre conteúdos de músicas. E se você olhar no cenário brasileiro, a maioria das músicas fala sobre receber, impedir. Isso é pecado? Não, não é errado. Mas se você olhar e colocar numa balança, há muito mais músicas, cânticos que cantamos de pedidos, colocando num nível bíblico equilibrado. Porque se nós partirmos para outros níveis tão desequilibrados, é música de vingança, é música de muitas outras coisas. Mas no nível equilibrado, estou vendo as letras equilibradas. Mesmo assim, há poucas músicas de gratidão. Façam essa pesquisa. Quantas músicas de gratidão, hinos você conhece? Não só do Inário,
mas do cancioneiro comum, popular, cristão. Vai dizer, te agradeço da lagoinha, o que, tal. Acabou. Às vezes uma mão só. E pedindo, tem esse, tem aquele outro. Senhor me dá, Senhor me deu, Senhor vai me dar, Senhor eu quero, Senhor isso, Senhor aquilo outro. Nós devemos ter nos nossos lábios, irmãos, a gratidão, para que o nosso passado, segundo o texto, tenha esse significado, possa de fato expressar essa nossa condição de dependente de Deus. Porque a gratidão é isso. A gratidão, ela demonstra que nós somos fruto. A gratidão deve ser fruto da fé e deve ser expressa sempre nas nossas orações. Quem disse isso é Lutero. Lutero diz isso, que a nossa gratidão é fruto da nossa fé. Se estamos agradecendo pouco, é porque a nossa fé está pouca, segundo Lutero, e porque não estamos reconhecendo o Deus que tem cuidado de nós. Eu creio que há 38 anos atrás, de 38 anos até hoje, Deus cuidou desse lugar, dessas pessoas que se reúnem aqui, da igreja que se reúne aqui nesse local. Porque a igreja não são as paredes, a igreja somos nós aqui reunidos. E por mais que um ou outro possa ter passado por dificuldade, passado por perdas, como tivemos, ontem, a perda do nosso querido amado presbítero Paulo Pietro, do Sínodo, mas são coisas da vida. Mas mesmo assim, damos graças a Deus pela vida, pela família do presbítero Pietro, porque hoje já se encontra com o Senhor, já está com o Senhor. Então, obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Gratidão pelo passado. Mas não é só isso, irmãos. Paulo continua, e no versículo 4, ele fala, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês. E no versículo 5 fala que dou graças pela maneira de como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Paulo, ele então fala da alegria que ele sentia em orar por esses irmãos, não só porque esses irmãos no passado haviam ajudado ele, mas porque esses irmãos estavam constantemente com ele, proclamando o Evangelho. A alegria do presente de Paulo aqui ao escrever era porque esses irmãos, eles não só tinham desde o primeiro dia, segundo o texto do versículo 5 que nós lemos, desde o primeiro dia até agora, o apóstolo Paulo diz, vocês estão nos ajudando, proclamando o Evangelho, celebrando a alegria de falar de Jesus Cristo a outras pessoas. Que notem, irmãos, falar de Jesus deve ser algo alegre, deve ser algo que nos contagie. Nós não vamos falar de Jesus com tristeza, mas com alegria, a mesma alegria que o apóstolo Paulo diz ter quando ele está orando por esses irmãos. Ele ora com alegria ao saber que esses irmãos estavam proclamando o Evangelho com ele. A alegria do presente. Mas não é uma alegria no sentido de euforia. Não é uma alegria por ter ouvido uma piada. Não é isso. Mas é uma alegria
de satisfação, é uma alegria de contentamento, em saber que aqueles irmãos estavam desde o primeiro dia até aquele presente momento em que Paulo está escrevendo a carta, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós podemos ter essa alegria? Será que a igreja presbiteriana Emanuel tem essa alegria? Creio que tem. De estar até hoje proclamando o Evangelho, falando das verdades essenciais para a fé cristã, tendo a Bíblia como sendo o seu norte, a sua bússola verdadeira, o seu manual de prática. O passado deve nos gerar gratidão, mas o presente deve nos manter sempre alegres. Não eufóricos, mas sempre alegres, contentes, satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo por nós, em nós e através de nós. Porque essa deve ser o nosso intento enquanto igreja, viver a vida para o Senhor. Paulo fala isso em sua carta quando ele diz: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. O viver é Cristo. E aí nós devemos então, no presente, viver Cristo. Na escola, no trabalho, na rua, no bairro, na condução. É claro que, infelizmente, nós somos pegos, às vezes, por alguns excessos. Eu digo excessos, infelizmente, porque esses excessos, às vezes, falam de Jesus Cristo, mas colocam num estereotipo muito difícil que as pessoas possam aceitar. Deixa eu exemplificar para os irmãos. Onde eu morava, no Rio de Janeiro, num município chamado Nova Iguaçu, eu morava em outro município, mas Nova Iguaçu tinha um homem que se vestia de branco e todos os dias ele ia para a praça e falava: Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo, só falava isso o tempo todo: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Aí depois ele conseguiu um Fiat 147 e pintou todo o Fiat 147, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Eu não sei, assim, nunca tivemos a oportunidade de parar para conversar com ele, mas ele ficava só repetindo só essa frase o tempo todo, o tempo todo. E as pessoas passaram até zombar dele, e às vezes nem ouviam o que ele falava, pelo tipo, da maneira como ele pensava em falar de Jesus. Às vezes nós queremos ter uma estratégia muito bem elaborada, mas não precisamos às vezes disso, irmãos. Podemos ir, às vezes, agora nem estamos indo mais pagar as contas, né? Não estamos mais indo pagar as contas nos lugares, mas se fôssemos pagar as contas, e se ao ir pagar uma conta de energia elétrica, nós podemos usar esse artifício para falar de Jesus como sendo a luz. E falar: olha aqui, estou pagando a luz aqui, mas eu tenho uma luz que não precisa nem pagar. Eu tenho para a vida toda essa luz. Olha aí o gancho. Pum, na fila de pagar a conta. E chegar na padaria e falar: quero 10 pãezinhos. Estou comprando aqui, tá caro, pãozinho, tá crescendo, mas eu tenho um que tem um pão de graça. Mas onde tem esse pão de graça? Jesus, o pão da vida. E aí você pode usar artifícios para, no seu dia a dia, no seu presente, falar de Jesus, falar do amor dele, falar do que ele tem feito na sua vida, na comunidade ao qual você está participando, que é aqui, Igreja Presbiteriana Emanuel. Um presente de alegria em falar
do amor de Deus, alegria em viver Jesus Cristo. Hoje, nós somos bombardeados com muitas informações, muitas. Há uma estatística que diz que o que nós recebemos de informação hoje pelas diversas mídias que nos cercam, em uma semana, é comparado ao que o mesmo ser humano recebia na década de 60 em um ano. Um ano as informações chegavam, hoje elas chegam em uma semana. A quantidade é muito grande, mas mesmo assim, nós temos que ter essa alegria dentro de nós para que a palavra seja pregada, para que nós possamos viver falando de Jesus Cristo. Entre um Reels e outro, que você passa lá no seu celular, mande um versículo para alguém, fale, ou Jesus te ama, para alguém, para que de fato o seu presente, assim como Paulo diz, olha, vocês estão proclamando o Evangelho desde o início até agora, estão comigo no presente até agora, proclamando. Então eu oro feliz por isso, porque vocês estão fazendo aquilo que de fato devemos fazer. Ser como Jesus, falar do amor dele. Mas não só, irmãos, nós vivemos no passado, falamos do passado a respeito da graça que temos de ter, de dar graças pelo passado, dessa alegria do presente, mas o apóstolo Paulo também nos dá uma outra lição sobre o futuro. E ele fala no versículo 6, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo expressa aqui, nesse versículo, uma convicção, uma certeza. Há uma outra tradução que diz, estou plenamente certo. Aqui ele fala, estou certo. Mas ele fala, não uma certeza simplesmente de que, uma certeza que às vezes nós fazemos, né? Você sabe sobre isso? Sei. Tem certeza? Tenho. Mais ou menos. Às vezes somos perguntados e respondemos assim, não é? Não é essa forma que o texto diz que Paulo escreve. Ele escreve, estou certo. Essa palavra aqui no texto original é uma convicção genuína. Paulo tinha certeza plena. E ele usa então dois verbos, o começar e o completar. Para dizer, olha só, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que ele começou, ele vai terminar. Às vezes somos perguntados, será que daqui a 38 anos a igreja Emanuel vai estar aqui aberta? Alguém pode titubear e falar, mas com base no texto sagrado, nós podemos dizer sim, porque aquele que começou a boa obra há 38 anos atrás, vai completar essa obra até o dia do Senhor. Até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse?
O dia da vinda do Senhor. O dia da glória de sermos levados para as mansões celestiais, para recebermos os nossos corpos glorificados. Até esse dia é o dia que nós podemos responder: sim, Igreja Presbiteriana Emmanuel vai estar aqui. Vai estar aqui, porque ela não está aqui por conta de A, B, ou C, ou 1 ou 2, que possa ter saído ou chegado. Vai estar aqui porque o Senhor que começou. E ele, segundo o texto que Paulo escreve para os irmãos de Filipe, mas podemos tomar para nós também, porque cremos que Deus começou essa boa obra aqui, assim como ele começou lá com os irmãos em Filipe. Hoje, Filipe na Macedônia, hoje parte da Grécia, há igreja, não a igreja de Filipe, essa igreja específica, mas há igrejas cristãs lá na Grécia, que o Senhor tem mantido e vai manter e vai completar até o dia de Jesus Cristo. Paulo, então, nos diz que o nosso futuro é um futuro de esperança. É um futuro de certeza. Não um futuro de incerteza. Não um futuro de ansiedade, que tem levado muitas pessoas a tomar remédios, a viver dopados, porque preocupados com o futuro. Pessoas que tiram a própria vida porque a bolsa caiu ou subiu, as ações, o governo, a economia. Paulo diz: olha, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza plena. Uma expressão que nós utilizamos: claro como a água, cristalino como a água, certeza cristalina, clara, clara. Então, está certo. Paulo tinha essa convicção de que Deus iria fazer. Nós também, irmãos, devemos ter essa convicção. E às vezes nós somos solapados pela dúvida do mal. O mal chega como sorrateiro e fala, às vezes, as coisas que nós até queremos ouvir. Não foi isso que Deus disse para você não tocar, não comer na fruta? Não foi isso que ele falou com Eva, né? Não tocar, não comer na fruta, não foi isso? Chegou replicando a frase de Deus. Não está escrito lá, Jesus, que se você se jogar, os seus anjos vão dar apoio a você, vão te suportar, se você levou Jesus ao pináculo do templo, né? Colocou ele no alto palco. E é isso que o diabo faz, né? Quando bota muitos num palco, ele provoca o suicídio de muitos, infelizmente. Mas essa conversa sorrateira que às vezes pode chegar aos nossos ouvidos dizendo: é melhor você, ao invés de ofertar, ao invés de você entregar o dízimo, ao invés de você fazer, guarda, porque amanhã você pode precisar desse dinheiro. Não ajuda o teu irmão, não. Mas o irmão está precisando de uma ajuda, o irmão está precisando, está passando por uma dificuldade. Amanhã você não sabe o dia de amanhã. Se faltar para você, aí você, acho que eu vou guardar. Melhor guardar. E aí por quê? Porque não tem esperança no futuro. Porque não confia naquele que começou a boa obra. Porque não confia no Deus que provê as coisas. Porque não confia que Deus vai guardar, vai cuidar. Paulo tinha plena certeza, plena convicção. Olha, aquele que começou
a boa obra, Ele vai completar. Ele vai fazer tudo certinho. Às vezes a gente pensa que Deus ele é pego de surpresa, né? Os planos do Senhor são planos que são mudados de acordo com as circunstâncias. Nós vivemos assim. O Senhor não. O Senhor não. Temos que ter essa convicção. Calvino, falando sobre a esperança, ele diz: a esperança é a âncora da alma, que nos mantém firme em meio às tempestades da vida. A esperança é a âncora da alma, porque as tempestades vão vir. Jesus Cristo nunca nos chamou para uma vida de sombra e água fresca. Ele já disse: ó, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Vocês vão ter. Não é talvez, não. Vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem esperança. Porque eu venci todas elas. E nele, cada um de nós pode vencer. Porque sem ele, segundo o próprio Cristo, diz, nada podemos fazer. Irmãos, o que nós lemos nessa noite nos faz entender que o nosso passado, por mais ruim que possa ter sido, deve ser um passado de gratidão. Que o nosso presente, por mais cheio de tarefas que devemos fazer durante o dia, trabalho, escola, projetos, deve ser um presente de alegria no Senhor, de alegria em proclamar o Evangelho. E que o nosso futuro seja um futuro de esperança. Não esperança em promessas vazias, que temos ouvido muito por essa semana, né? Até dia 6 temos ouvido muitas promessas que olhamos e já identificamos que são vazias, são sem fundamento nenhum, mas a Escritura Sagrada, ela nos dá de fato as promessas firmes e verdadeiras. Não é isso que nós cantamos, nosso hino, firme nas promessas de Jesus. Nós cantamos isso, nosso hinário. Então devemos estar firmes no futuro, esperançosos em Cristo Jesus. Há 38 anos atrás, o Senhor começou essa boa obra aqui. E usando as palavras de Paulo, estou certo, estou convicto de que aquele que começou a boa obra na Igreja Presbiteriana Emanuel vai completar até o dia do Senhor. Irmãos, que vocês possam ter gratidão no passado, alegria no presente e esperança no futuro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez falamos contigo, agora agradecidos porque o Senhor, mais uma vez, nos proporcionou a iluminação pelo Teu Espírito Santo, para que entendêssemos, Senhor, o texto que foi lido. Deus, grava na nossa mente e no nosso coração essas verdades, para que possamos viver uma vida que o Senhor quer que vivamos, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Não queremos ser melhores uns que os outros, não queremos ser famosos como aquilo que derrubou lá a Torre de Babel, não queremos que o nosso nome seja conhecido pela terra, não, Senhor.
Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Às vezes não conseguimos. Às vezes até nem queremos. Mas que o Senhor coloque no nosso coração. Grave essas palavras que ouvimos hoje. Para que possamos viver uma vida para o Senhor. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo oramos. Amém.